Olá, mais uma vez a todos, sejam bem-vindos ao Espaço Kickoff, agora para uma análise aos lances principais do jogo de Alvalade entre Sporting e Gil Vicente. Duas notas introdutórias muito rápidas. Primeiro, foi como se percebeu uma arbitragem rigorosa sob o ponto de vista disciplinar, mas esse rigor teve o grande mérito de ser coerente. Foi coerente durante todo o jogo e foi coerente para as duas equipas. Portanto, foi um critério que começou logo a apertar no primeiro minuto de jogo, numa entrada de João Palhinha sobre um adversário, e uma entrada claramente negligente, uma entrada impetuosa, fora de tempo, que acabou por pisar o adversário. Portanto, o amarelo era indiscutível naquela situação, ainda que numa fase tão prematura do jogo. Eu já aqui expliquei algumas vezes, mas é importante que percebam, muitas vezes falamos em gerir o jogo nas primeiras entradas, sem dar cartões. Ora, isso é de facto uma instrução que os árbitros têm, até internacional, mas apenas quando o lance em si, quando a falta deixa dúvidas entre exibir ou não exibir o cartão amarelo. Portanto, na dúvida, a ideia é ir por baixo, ou seja, não atuar, avisar e permitir que o jogador tenha uma segunda oportunidade. Quando os lances são claros, quando são evidentes, seja para amarelo ou para vermelho, e seja no primeiro ou no segundo minuto de jogo, devem ser exercidas as ações disciplinares. E foi isso que aconteceu ontem, e ao acontecer no primeiro minuto, obviamente que obriga o árbitro depois a ter um critério rigoroso, igual, pelo menos, àquele que utilizou naquele lance. E foi, de facto, isso que aconteceu durante todo o jogo. Embora possa ficar a ideia que, de facto, houve um ou outro lance que podia ser gerível, a verdade é que o critério foi, repito, uniforme. Segundo momento do jogo, um lance aos 13 minutos, que passa mais ou menos despercebido, deixou algumas dúvidas. É uma ação de Neto com Müller, uma ação em que a bola está longe, não está a ser disputada naquela zona, na zona do meio campo. A imagem foi apenas uma, não foi esclarecedora e, portanto, ficará sempre a dúvida. Parece ter havido ali um jogo de braços que culminou com a queda do jogador do Gil no meio campo, agarrado ao peito. Não foi uma ideia clara. O que parece mais ou menos evidente é que o VAR terá, obviamente, recorrido às imagens que disponha para ver esse lance. Isso não interveio, é porque, evidentemente, não se passou nada de grave. 24 minutos, Coates remata a bola na sequência da pontapé de canto contra o braço de Talocha. Talocha naquele momento tinha o braço esquerdo na cabeça, porque estava ainda a sofrer os impactos de uma lesão, de uma jogada em que chocou com o seu próprio colega. O braço direito estava junto ao corpo, a bola bateu no braço direito de forma inesperada, à queima-roupa. Portanto, apesar de haver bola na mão na área, não houve qualquer motivo para penalti. Boa decisão. Passo logo para a segunda parte, para o golo do Gil Vicente, que é um golo legal em dois momentos. Primeiro, o pontapé livre é bem assinalado. João Palhinha, de facto, teve uma entrada muito dura sobre um adversário e foi evidente a rasteira, portanto, foi bem assinalada. E do respectivo pontapé livre nasce o golo de um jogador, o Lucas, que estava em posição legal. Portanto, também as imagens confirmaram isso, a tecnologia, 25 centímetros, nada a dizer. O único erro visível para mim do arco da partida foi o amarelo a separar por simulação. Ora, é importante que também se perceba por esses lados que os cartões exibidos por simulação devem corresponder a uma batota evidente do jogador em querer enganar o árbitro e ludibriar as regras. Ou seja, quando de facto ou não há contacto e ele é aparatoso apenas para simular ter sofrido uma falta, ou quando é o próprio jogador a provocar um contacto evidente para tentar ludibriar o árbitro. Neste caso não aconteceu nada disso, não há motivo para pontapé de penalti, não houve qualquer infração de facto, foi uma luta lateral de braços, de corpo a corpo, mas o contacto existiu e é por isso que Sporar caiu. Portanto, não foi simulação, foi uma queda natural de ação do jogo e não devia ter sido punida com cartão amarelo, na minha opinião. Por último, os lances dos golos do Sporting, todos legais. O primeiro e o segundo em que Sporar salta, no primeiro com o Ruben Fernandes e no segundo tem um contacto lateral com ele, foram também legais, não houve qualquer infração, apesar de haver esse contacto, para mim natural. Portanto, nada a dizer, arbitragem com muitos cartões, mas muito rigorosa e, acima de tudo, uniforme. Até à próxima.